em voz alta é uma excelente ferramenta para se trabalhar no desenvolvimento infantil. Hoje quero compartilhar com vocês os benefícios dessa ferramenta, como fazer e como Isaac, que aos 2 anos tinha parado completamente de falar, voltou a falar mais que a boca com a ajuda da leitura em voz alta. Vem comigo então? Tudo bem com você? Hoje eu quero compartilhar com vocês um hábito aqui de casa que tem sido muito interessante, enriquecedor, não só para as crianças, mas para mim também, que é o hábito da leitura em voz alta. Desde muito cedo eu comecei a ler para os meus filhos. O Isaac assim que nasceu e a Agatha ainda na barriga. Porque obviamente eu lia para o Isaac e a Agatha ouvia, né? Temos estudos que revelam que a criança consegue ouvir a partir do 5º mês de vida intrauterino. Então eu te convido, te desafio, enquanto você está gestante, a ler para os seus filhos. Mas por que eu devo ler para o meu filho? Primeiro, desenvolvimento de habilidades linguísticas. Quando a criança ouve as palavras ditas de forma correta, isso amplia o vocabulário, melhora a compreensão e a fluência verbal da criança. Como eu já mencionei, aos 2 anos o Isaac parou completamente de falar. Ele falava poucas palavras, umas 10 palavras mais ou menos, e da noite para o dia ele simplesmente parou de falar. Isso foi bastante assustador, porque ele não me chamava mais, ele só apontava para os objetos que queria. Foi bastante difícil ver aquela situação. Existem muitas explicações para isso acontecer. Eu não sou especialista, não sou neurologista, não sou pediatra, mas das coisas que eu venho estudando, uma que mais me esclareceu esse processo foi o processo de poda neuronal ou poda neural. Isso acontece porque nós não temos capacidade cerebral para acumular todas as informações que recebemos do momento que nós nascemos até a nossa morte. Então, durante algumas fases da nossa vida, o cérebro promove uma limpeza, uma espécie de limpeza. As informações menos relevantes vão ser descartadas, você esquece essas informações, e as mais relevantes vão ficar para o resto da vida. Acontece que no autismo, existem informações importantes que são descartadas. Isso pode acontecer com a fala, por exemplo, como aconteceu com Isaac, e pode acontecer com a alimentação também e outras habilidades, né? Sabe aquela criança que comia de tudo e da noite para o dia de repente não quis comer mais nada? Ou sempre comeu aquela comida e de repente não quis mais? Isso pode ter se dado por conta dessa poda neuronal. Existem várias outras explicações para isso, mas o fato é que o estímulo à leitura auxilia aquela criança a voltar a falar. Segundo motivo para ler para o seu filho: estimular a imaginação e a criatividade. O fato da criança ouvir a história auxilia com que ela imagine as cenas que estão acontecendo naquela história. A imaginação, inclusive, é uma ferramenta que deve ser trabalhada e muito para o autista. Eles têm uma forma de pensamento mais concreta e fica muito difícil ir para uma coisa que seja mais do imaginário. Então, esse imaginário deve ser trabalhado nas crianças. A Agatha, por exemplo, quando a gente está brincando de boneca, eu sempre pergunto: qual é o nome dessa boneca? E ela olha para mim e fala: boneca. Terceiro motivo para ler para o seu filho: fortalecimento do vínculo familiar. Toda criança ama ouvir a voz da mãe, do pai ou do seu cuidador. A leitura em voz alta cria, sem dúvidas, momentos muito preciosos de conexão com a família. Mesmo que a criança não esteja aparentemente prestando atenção na leitura, a gente deve sim fazer essa leitura. Seja durante alguma brincadeira, se a criança estiver brincando, por exemplo, com os seus brinquedinhos ali no chão
e você sentar próximo a essa criança, abrir o livro e começar a ler a história, isso já é um momento de conexão familiar. Os meus filhos, por exemplo, amam sentar do meu lado quando eu vou fazer a leitura. Então eu falo, eu vou ler uma história, eles já vêm correndo, eles gostam tanto quanto fazer alguma brincadeira, de tamanho hábito que nós conseguimos ter a respeito da leitura. Então quando eu pego um livro e falo, vou ler uma história para vocês, eles correm até o meu lado do sofá, cada um de um lado, e ficam ali prestando atenção na história. Mas não precisa ser necessariamente assim, principalmente no início. Você pode ler enquanto a criança está ali brincando, e isso já cria uma conexão incrível entre vocês. Quarto motivo para ler para o seu filho: expandir o conhecimento e compreensão do mundo. As histórias podem trazer formas diferentes de viver, contextos diferentes, vivências diferentes para a criança, lugares, personagens, enfim, vai expandir o conhecimento da criança a respeito do mundo ao seu redor. E é muito importante que a gente não se apegue a livros muito infantilizados, com um palavreado muito pobre, vamos por assim. Você pode ler livros que tenham um vocabulário mais rico para a criança. Inclusive, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo alguns livros que eu tenho lido aqui para os meus filhos, que têm vocabulários muito ricos e que também falam sobre valores, princípios, algumas coisas que podem enriquecer a criança. Quinto motivo para ler para o seu filho: estimular o amor pela leitura. Quando criamos o hábito de ler para os nossos filhos, nós fazemos com que isso seja lembrado por eles de uma forma extremamente positiva. E mesmo na vida adulta, ler não vai ser um fardo, não vai ser uma coisa muito pesada, mas vai ser algo prazeroso, vai fazer parte de uma rotina de vida para eles. Sexto motivo para ler para o seu filho: desenvolver habilidades de concentração. Como eu já disse, ler para a criança não necessariamente significa sentar com ela e ela estar do seu lado, né? E prestando total atenção à leitura. Você pode fazer de uma forma mais informal, mas em algum determinado momento você pode formalizar isso até para auxiliar na concentração da criança. Então você pode pegar uma historinha simples e curta e pedir para a criança fazer uma narração da história para auxiliar nessa atenção. Então, por exemplo, você pega a historinha lá da Chapeuzinho Vermelho. E aí você traz o Chapeuzinho Vermelho, conta toda a história do início ao fim e fala para a criança antes de começar, né? Presta atenção que eu vou pedir para você me contar a história depois. Se a criança já consegue falar, já tem habilidade para se comunicar, você vai pedir para essa criança recontar a história com as palavras dela. A narração também é uma ferramenta muito importante na aprendizagem. Se a criança tiver alguma dificuldade, você pode auxiliá-la nesse processo. Então, você começa, pode falar a história, a criança dá uma travadinha. Então, quem é a personagem principal? Vamos pensar? Aí você vai ajudando. Chapeuzinho Vermelho. E o que acontece? Para onde o Chapeuzinho vai? Como que é a musiquinha que a Chapeuzinho canta no caminho? Quem que ela encontra pelo caminho? E vai tentando auxiliar a criança a te contar a história. Sétimo motivo para ler para o seu filho: promover empatia e compreensão emocional. Muitas crianças têm dificuldade dentro do espectro autista de entender emoções. Isso, inclusive, é um tema de um dos vídeos aqui do canal e eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Mas a leitura também facilita que as crianças possam compreender as emoções dos personagens que estão ali e possam se colocar no lugar desse personagem, é a tal da empatia. Então, se o personagem está triste, tente durante a leitura expressar isso com o seu rosto. Então, fulano chorou, e a criança vai prestar atenção em você e vai tentar entender aquela emoção. E o último, mas não menos importante, oitavo motivo para ler para o seu filho: preparar para a alfabetização. Como eu disse anteriormente, você pode ler desde muito cedo para a criança, mas a simples exposição à linguagem escrita e narrada
já vai preparar o caminho para a alfabetização. Como eu disse anteriormente, você pode ler desde muito cedo para a criança. Você pode expor a criança à leitura desde muito cedo. E a simples exposição da linguagem escrita e narrada já vai preparando essa criança para a alfabetização. A leitura em voz alta é uma ferramenta valiosíssima que vai além da simples exposição de histórias. É uma ferramenta que vai auxiliar no desenvolvimento da criança e na compreensão de mundo dessa criança. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e eu te espero nos próximos vídeos. Beijão!